Estelionato, sequestro, violência doméstica no contexto da Lei Maria da Penha, e um deles, inclusive, no ano de 2022, ele cometeu uma tentativa de homicídio em desfavor de um capitão da Polícia Militar do Espírito Santo. Então são indivíduos de extrema periculosidade. É a segunda vez só nesta semana que a polícia encontra grande quantidade de armas. A Bahia teve a maior apreensão deste tipo na história. Foi num sítio em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Foram apreendidos 22 fuzis de calibres 7,62 e 5,56 e miras telescópicas. No mês passado, 3 arsenais foram encontrados no estado de São Paulo. Em São Roque, mais de 100 armas estavam no sítio de um engenheiro, onde funcionava uma fábrica clandestina de munições. Em Santa Bárbara do Oeste, a Polícia Federal descobriu um esquema de fabricação de fuzis vendidos para organizações criminosas. Uma empresa de usinagem de peças de aviões produziu os modelos AR-15 ilegalmente. 80 foram encontrados, além de centenas de peças. Mais uma para deixar a gente de cara, né? Um senhor de 70 anos sem passagem, ter a primeira passagem por causa disso. Tá de brincadeira, não aprendeu com a vida inteira, né? Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Sigam agora com o Jornal da Band. Eduardo Oineg, Thaís Dias e Lívia Nepomuceno. Tchau, um ótimo final de semana. Em 10 segundos, fique com o Jornal da Band. Viu que o Banco do Brasil está sempre com você? Estamos no app, no WhatsApp, na agência. Sempre aqui, cuidando... Seu programa com leveza e muito bate-papo. Para você começar o seu... Mas diz que aceita libertar reféns e discutir termos de plano de paz para Gaza. E Donald Trump pede que Israel interrompa bombardeios imediatamente para que resgates aconteçam com rapidez e segurança. Polícia investiga se metanol usado por criminosos na limpeza de garrafas é a origem de contaminações. Fornecedor de materiais para falsificação de destilados é preso em São Paulo. Casos se espalham pelo país e mudam a rotina em bares. O governo vai importar principal antídoto contra o metanol que não é vendido no Brasil. Imagem mostra que advogado morto em São Paulo foi assaltado e agredido antes de ser encontrado caído na rua. 3 suspeitos são presos. E você vai ver também nesta edição. Presidente da Mocidade Independente é preso em operação contra o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ele tentou fugir pela escadaria do prédio. Caminhão carregado de etanol pega fogo na Serra das Araras e bloqueia a Via Dutra no sentido do Rio. As discussões sobre eutanásia e suicídio assistido proibidos no Brasil. Na reportagem especial, o que diz a legislação de outros países. E pela primeira vez na história, a Igreja Anglicana vai ser liderada por uma mulher. Um encontro revela a verdade sobre o passado. Algumas crianças têm segredos. Você guarda um segredo. Hoje, 20h30 da noite. É verdade, eu guardo um segredo. Cruel Istambul. 60 mil carros rodando pelo... Boa noite. Câmeras de segurança ajudam na investigação da morte de um advogado no bairro de Genópolis, em São Paulo. Antes de ser encontrado caído na rua, ele foi abordado por assaltantes e também foi agredido. 3 suspeitos foram presos hoje. Luiz Fernando Pacheco aparece nessas imagens saindo de um bar em Gianópolis, área nobre de São Paulo. Era um pouco mais de 11h20 da noite. Ele mexe no celular na calçada. Minutos depois, é abordado por um casal. O homem tenta roubar o celular do advogado. Ele resiste e é agredido. Os bandidos fugiram, levando o celular, o relógio e a carteira. Uma pessoa que encontrou o advogado de 51 anos caído no chão e com dificuldade para respirar, acionou o resgate. Ele morreu no hospital. Como deu entrada sem os documentos, passou 2 dias desaparecido. No meio da tarde de hoje, 3 suspeitos foram presos. O
casal que aparece no vídeo foi encontrado no albergue, no centro da capital paulista. Na mesma região, foi encontrado um terceiro suspeito, apontado como comparsa. Os objetos roubados ainda não foram recuperados. O velório foi hoje, na sede da Ordem de Advogados do Brasil, em São Paulo. Mais uma pessoa, né, que sofre violência nas ruas de São Paulo, né, e a gente precisa talvez fazer mais um apelo para que as nossas autoridades encarem, né, com seriedade, com responsabilidade a questão de segurança pública. A gente não aguenta mais perder pessoas, perder vidas desnecessariamente nesse país, nessa cidade. O corpo do advogado só deve ser cremado no domingo. Isso porque a causa da morte ainda não foi esclarecida. A principal hipótese é de latrocínio, o roubo seguido de morte. Mas a polícia pediu exames para descartar a intoxicação por metanol. Foi uma brincadeira no grupo, só uma mensagem de brincadeira. Luiz Fernando Pacheco, de 51 anos, se tornou conhecido em 2012, quando defendeu o ex-deputado federal e ex-presidente do PT, José Genuíno, no escândalo do Mensalão. Pacheco se formou em 1996, na Universidade Mackenzie, e logo depois se especializou em direito penal. Em 2014, fundou o Grupo Prerrogativas, que defende os advogados. Foram mais de 35 anos atuando com a advocacia. Era um companheiro do dia a dia, nosso amigo, fraterno, além de um advogado exemplar. Foi preso o homem que tentou assaltar 3 delegados no mês passado em São Paulo. Uma câmera de segurança registrou os 3 caminhando pela calçada quando o criminoso de moto se aproxima e anuncia o roubo. Em seguida, começa um tiroteio e o bandido foge para depois ser capturado. Ninguém ficou ferido. Com o preso, foi localizada a moto usada no crime. O presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel foi preso durante uma operação contra a nova cúpula do Jogo do Bicho no Rio. Enquanto os agentes do GAECO, do Ministério Público do Rio, cercavam a cobertura de Flávio da Silva Santos, o presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel tentava fugir pelas escadas do prédio, mas não deu certo. Ele acabou localizado e preso pelos promotores antes das 7 da manhã. Na casa dele, uma bolsa com celulares e dinheiro foram apreendidos. Os promotores também cumpriram mandados de busca e apreensão contra Vinícius Drummond, aliado do grupo e herdeiro das bancas do bicho do pai, Luizinho Drummond, que durante décadas foi patrono de outra escola de samba, a Imperatriz Leopoldinense. Os agentes apreenderam dinheiro, documentos e eletrônicos na mansão que fica na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio. Vinícius foi alvo de um atentado a tiros na Barra em julho desse ano. Os criminosos cercaram o carro do bicheiro e atiraram várias vezes. O veículo era blindado e Drummond conseguiu escapar. Segundo o MP, Flávio da Mocidade é considerado o braço direito do maior bicheiro do estado, Rogério de Andrade. Ele foi alvo de um novo mandado de prisão na cadeia. Rogério está no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, considerado de segurança máxima. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio, Rogério de Andrade e os alvos da operação integram a nova cúpula do Jogo do Bicho. O grupo foi denunciado por organização criminosa e exploração de jogos de azar. Uma disputa sangrenta marcada por assassinatos entre bicheiros. 2 pessoas morreram baleadas num ataque a tiros em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, 3 criminosos com fuzis chegaram neste beco atirando contra um homem que conseguiu escapar. Uma mulher de 78 anos e uma adolescente de 17 morreram e 2 pessoas estão internadas. A região é alvo de uma disputa entre traficantes e milicianos. Ninguém foi preso. Um acidente de madrugada fechou parte da Via Dutra, no Rio de Janeiro. O trecho na Serra das Araras ainda está interditado. A Dutra é a principal ligação entre o Rio e São Paulo. Quem estiver descendo a Serra das Araras aí, ó, pode ficar aí por cima mesmo, que hoje ela não abre não. O conselho é de quem ficou horas na estrada depois que um caminhão-tanque carregado com 44 mil litros de etanol tombou. O combustível se espalhou e o fogo tomou conta da pista. Foi na descida da Serra das Araras, na altura de Piraí, rodovia Presidente Dutra, a principal ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo. O motorista do caminhão foi socorrido e levado para um hospital da Baixada Fluminense. O estado de saúde dele é considerado grave. Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros resfriaram o veículo para o produto ser retirado. O tombamento interditou totalmente a descida da serra e provocou um congestionamento a perder de vista. O tráfego funcionou no esquema de Aparecida. A fila de veículos chegou a 34 quilômetros. Agora é só ficar aí no calor dentro do carro, gasolina acabando, né? Parar no posto
E é isso, esperar acabar o engarrafamento. O acidente, mais uma vez, evidencia a fragilidade desse trecho da rodovia. A Serra das Araras é uma pista sinuosa construída há quase 100 anos que já não suporta o fluxo atual de carros e principalmente caminhões e carretas, espremidos em somente uma pista para subir e outra para descer. As obras de modernização começaram no ano passado. A previsão de término é 2027. Toda vez que a gente vem, tem que monitorar se teve acidente ou não. Toda hora toma um caminhão. É um trecho ainda muito perigoso, né? Que tem muito acidente. Subiu para 113 o número de casos investigados por intoxicação por metanol aqui no Brasil, entre suspeitos e investigados. E o medo, ele provocou mudanças nos hábitos das pessoas. A Roberta Scherer, ela está numa região aqui na cidade de São Paulo, cheia de bares. O que você notou de diferença, Roberta? Boa noite. Oi, boa noite, Oneg. Olha, essa é uma região bem boêmia aqui da cidade, né? A Vila Madalena. Normalmente teria um pouco mais de movimento nesse horário, numa sexta-feira assim. Eu conversei com alguns donos de bares daqui, algumas pessoas que trabalham, que disseram que ao longo da semana, de fato, foi um movimento atípico, mas que o grande termômetro vai ser, sim, o final de semana. A gente vê alguns bares bem cheios, como esse aqui que está atrás de mim, outros um pouco menos mesas ocupadas. A grande diferença está mesmo no comércio de destilados. Alguns bares e casas noturnas, por aqui, por toda a cidade, suspenderam a venda de bebidas como gin, vodka e uísque. Esse bar aqui onde eu estou, por exemplo, não suspendeu a venda, mas eles atestam para os clientes que a compra é segura, porque eles conhecem os fornecedores já há alguns anos. Mesmo assim, o que a gente vê nas mesas é que o pessoal tem optado por beber mais cerveja e chopp, que junto com o vinho são bebidas consideradas por especialistas com menor risco de contaminação por metanol. A gente lembra, né, que esse é um solvente altamente tóxico, que não tem cheiro, não tem gosto, característicos. E por isso, alguns médicos, muitos estão recomendando agora, nesse momento, que as pessoas não usem essas bebidas, não comprem essas bebidas e optem sim por outras. Obrigada, Roberta. E ao longo do Jornal da Band, a gente vai trazer mais informações sobre os casos de intoxicação por metanol aqui no Brasil. Ainda hoje, número de brasileiros deportados dos Estados Unidos bate recorde com política anti-imigração do governo Trump. E Suprema Corte libera abordagens e detenções de pessoas que falem espanhol ou inglês com sotaque. Os detalhes já. A seguir, Hamas diz que aceita libertar reféns e discutir termos de plano de paz para Gaza. E Donald Trump pede que Israel interrompa bombardeios imediatamente para os resgates. Ônibus de excursão com estudantes enrosca em cabos de luz e causa acidente em Porto Alegre. E saiu a pena do rapper Sean Combs, condenado por crimes sexuais nos Estados Unidos, 4 anos e 2 meses de prisão. É daqui a pouco aqui no Jornal da Band, né? É isso aí. A seleção Jogo Aberto entra em campo. Um elenco de peso pro debate, pra polêmica. Mais futebol, menos arbitragem. Pra resenha. Você está aqui, ó. Pra zoeira. Acesso negado. Aqui é cartão vermelho pro mau humor e goleada de informação. Graças a Deus, eu amo isso. De segunda a sexta, 11 da manhã, Jogo Aberto. Craques na bola. Domina e gira e faz 1-2. Veras na resenha. Nesse momento é importante o resultado. Você tem que aproveitar as oportunidades. Foi pra rede, é isso que vale. E monstros na zoeira. Até quantos anos você mamou, Veloso? Que eu sei. Não, eu vou embora. De segunda a sexta, 1h. Aqui é Corinthians, é Palmeiras, é São Paulo, é Santos. Esse é o povo. Tem futebol e muito bom humor. Os donos da bola. Quer saber tudo o que rola no esporte? É notícia em alta velocidade, direto ao ponto, sem enrolação. Automobilismo, esportes americanos, os gols da rodada e o que mais agitou o dia e a noite do mundo esportivo. É informação que não acaba mais. De segunda a sexta, ao vivo, após o Jornal da Noite no Esporte Total.
Galvão e amigos, dá então uma olhada se eu tô bem acompanhado. Ele chega devagarinho, ele chega no momento, eles crescem no momento certo. Ele ganhou, então é ele. Pronto. Ele joga do jeito que tem que jogar todos os jogos. Tá bom pra você? É muita experiência. Toda semana essa seleção de craques se reúne para discutir tudo que rola no mundo do esporte. Segunda, 10h20 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Na agenda das últimas horas do dia, um espaço dedicado à informação. Os fatos mais importantes no Brasil e no mundo, você acompanha de segunda a sexta no Jornal da Noite. Olá. Oi. Você sempre vem aqui? Se não vem, deveria, porque aqui tem risada. Tem curiosidades. E isso é Planeta Incrível. Variedades. Gente, mas eu tô aqui facinha. Olha, o que mais, Otaviano? Adivinha o passinho também. De quarta a sexta, 10h45. Tá demais o programa. Melhor da noite. O Back de sábado tá como? Cheio de informações do mundo do esporte. Tem estreia de série na área. É hora de desbravar a única cortilheira do Brasil. A do Espinhaço. A nova fase de uma musa. Kelly Ki e o marido fundaram o Kiala FC para revelar jogadores de futebol angolanos. E as viradas na Fórmula 1. Sábado, 11h15 da manhã, Band Esporte Clube. De volta com o Jornal da Band, o Hamas disse hoje que está pronto para libertar todos os reféns israelenses, mas quer negociar outros pontos do plano de paz proposto por Donald Trump. O anúncio foi feito horas depois de Donald Trump dar um ultimato. O presidente americano ameaçou que, se não aceitasse o acordo até domingo, um inferno se abateria sobre o Hamas. Agora, o grupo disse concordar em libertar todos os israelenses em seu poder, vivos e mortos, só que pede concessões e mais negociações. Há divergências sobre uma administração internacional sobre Gaza. O Hamas afirma que o futuro da região deve ser decidido pelos palestinos. O grupo também quer a saída imediata das tropas israelenses, enquanto o plano de Trump projeta uma retirada em fases e com brechas para que isso se arraste por bastante tempo. O Hamas tenta mostrar disposição para o diálogo e aliviar a pressão militar devastadora sobre Gaza. Agora, empurra para Israel e seus aliados a responsabilidade de aceitar ou rejeitar um cessar-fogo sob novos termos. O problema é que tanto Israel como os Estados Unidos já tinham falado que não iriam aceitar nenhuma mudança no plano apresentado. Enquanto isso, os civis de Gaza continuam sofrendo. A intensificação dos bombardeios israelenses obrigou médicos e enfermeiros na cidade de Gaza a transferir às pressas bebês gravemente doentes. O exército de Israel diz ter cercado áreas densamente povoadas e emitiu avisos para que civis saiam. Quem permanecer poderá ser tratado como combatente. Só que muitos palestinos simplesmente não têm para onde ir. Enquanto segue com os ataques, Israel também lida com a pressão diplomática. Diversos países já pediram que Israel liberte os ativistas presos quando tentavam levar num comboio de barcos ajuda humanitária a Gaza. A bordo estavam brasileiros. O processo de deportação começou hoje. E Donald Trump se manifestou agora há pouco, depois da resposta do Hamas. Conversa com a gente ao vivo de Nova York, o Eduardo Barão, trazendo os detalhes. Boa noite, Barão. Olá, Ineg. Boa noite para você, para a Thaís, para todo mundo aí no Brasil. Clima de euforia na Casa Branca. O presidente Donald Trump divulgou um comunicado nas redes sociais, disse acreditar que o Hamas está pronto para uma paz duradoura. Ele ainda pede que Israel interrompa imediatamente o bombardeio contra a faixa de Gaza para que os reféns possam ser resgatados com segurança e rapidez. Trump disse ainda que os detalhes para essa operação estão sendo acertados e concluiu que não se trata apenas de Gaza, trata-se
da paz há muito tempo almejada no Oriente Médio. A gente lembra que Trump apresentou o plano inicialmente para líderes de países árabes aqui em Nova York durante a Assembleia Geral da ONU na semana passada. Depois, o premier israelense Benjamin Netanyahu aceitou os termos durante uma reunião a portas fechadas na Casa Branca. Voltamos aos estúdios no Brasil. Obrigada, Barão. E a gente volta com esse assunto ainda aqui no Jornal da Band. Agora a gente fala da Covid, que foi a principal causa de morte nos casos de síndrome respiratória aguda grave no mês de setembro. Um alerta para os grupos de risco que precisam estar com a vacinação em dia. Entre os cuidados com a saúde, um deles ficou fora da lista do seu Francisco. Vacina da Covid, está em dia? Tá, até o último, esse ano ainda não tomei, mas todas as outras eu tomei. Por que a Covid não? Me ocorreu ainda, nem sabia que já estavam dando da Covid. Muita gente tem esquecido da vacina contra a Covid. Este ano, em todo o país, são mais de 307 mil casos notificados. E tem puxado as internações nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal. Somente na capital paulista, os casos mais que dobraram em 2 meses, chegando a 1.617 em setembro. Ainda é bem menos do que foi registrado no auge da crise sanitária. Mas a doença ainda preocupa e muito. É que os números indicam que é alta a chance dela se agravar, principalmente entre aquele grupo que é considerado de maior risco para as complicações que são provocadas pela doença. E as atenções se voltam especialmente para as pessoas com mais de 60 anos que já apresentam algum tipo de comorbidade, que são outras doenças associadas, e com baixa adesão à vacinação. Em setembro, a Covid voltou a liderar as mortes por síndrome respiratória aguda grave no país, com 51% dos casos. A maioria das vítimas tinha mais de 65 anos. Ela é considerada de virulência maior e é Covid, mas está tranquilo. A gente não dá tanta resposta ou tanta atenção hoje, achando que não é tão grave, e aí deixa-se de fazer assistência ideal para aqueles casos. Hoje, a vacina está disponível apenas na rede pública. As gestantes devem tomar uma dose. Crianças de 6 meses a 4 anos recebem de 2 a 3 doses, de acordo com o fabricante da vacina. Para pessoas com mais de 60 anos e imunocomprometidos, a indicação é de 1 dose a cada 6 meses. Para o público em geral, a vacina só está disponível para quem ainda não tomou nenhuma dose. Cidades da região metropolitana de Belo Horizonte estão em alerta para a febre maculosa, depois do aumento do número de casos nas últimas semanas. Este ano, o estado contabiliza 29 infecções e 4 mortes pela doença. Doença que é transmitida por carrapatos infectados. As mortes foram registradas nas cidades de Matozinhos e Caetés, que decretou situação de emergência em saúde pública e suspendeu as aulas até a próxima terça-feira. Vamos à previsão do tempo, porque o calor é o destaque em boa parte do país amanhã. Uma massa de ar seco quente continua atuando, como a gente consegue observar no Brasil Central, mantendo o tempo firme e quente, mas muito seco também. Falamos agora do calorão. Cuiabá, por exemplo, 40 graus é a previsão de máxima amanhã. Teresina, 37, Palmas, 36 graus. Nessa imagem fica claro. E no Rio de Janeiro, 34 graus. Quando a gente fala da capital agora federal, 31 graus de máxima. Por outro lado, tem alerta de chuva forte no sul. Destaque especial para essa faixa amarela que aparece aqui no nosso mapa entre o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Mas não é só nessa região que a chuva cai, não. Também temporais no sul de São Paulo, na faixa que vai do litoral do Espírito Santo até o Sergipe. Ainda no norte do país, um risco maior concentrado especialmente entre o norte do Amazonas e o sul de Roraima. Quando a gente fala da capital paulista, aí o sol até aparece, mas há previsão sim de pancada de chuva à tarde, máxima de 28 graus. Florianópolis, vamos destacar outras cidades, 23 graus com pancada de chuva, 31 graus em Brasília, 30 graus com possibilidade de chuva em Salvador e 32 graus em São Luís. Agora a gente muda de assunto para falar de uma excursão de alunos do ensino médio que quase termina em tragédia em Porto Alegre. Vamos ao vivo à capital gaúcha para falar com o Matheus Goulart, que tem as informações desse caso. Matheus, boa noite. O que aconteceu?
Boa noite a todos. O motorista do ônibus disse que o ônibus enroscou em cabos de energia aqui em Porto Alegre, que depois de puxar o freio e sair do veículo, o ônibus perdeu o controle e desceu uma ladeira. Um dos passageiros gravou esse vídeo do momento em que o ônibus desce desgovernado. Ele ganha velocidade, bate em 10 veículos até parar e pegar fogo. Os 57 passageiros desse veículo eram estudantes e professores que faziam uma excursão em Porto Alegre. Nenhum deles ficou ferido. Esse ônibus agora foi retirado do local do acidente, ele foi trazido para essa rua aqui com a ajuda de uma retroescavadeira. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, 4 pessoas que inalaram fumaça em apartamentos próximos de onde aconteceu o acidente precisaram de atendimento de saúde. Nenhum desses estudantes que estavam no veículo precisaram de atendimento e nenhum deles passa mal. Daqui a pouco, o incêndio atinge uma das maiores refinarias de petróleo dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, reforço na segurança contra fraudes no Enem dos concursos que acontece no domingo. É já já. Hora do esporte, hora de falar com a Lívia Nepomuceno. Lívia, empate entre Cruzeiro e Flamengo, embolou a briga pelo título, mas tá todo mundo meio que feliz? Conta pra gente. Acredite se quiser, isso é possível, viu? Uma ótima noite para vocês, uma ótima noite para você de casa. É isso mesmo, gente, até porque o resultado acabou sendo bom para todo mundo e eu já explico. O líder Flamengo acabou pontuando. O Cruzeiro se mantém vivo na disputa e o Palmeiras, que estava em casa assistindo, segue na cola do Mengão. Vamos acompanhar. Do tamanho do Maracanã. Quase 73 mil pessoas e uma só voz. O maior público de jogos entre clubes desde a reinauguração em 2013. Todos os olhos no jogo e no reencontro de Gabigol com a torcida. O ex-ídolo rubro-negro, hoje no Cruzeiro, jogou com o coração dividido. Na parte de trás da chuteira, as cores do Flamengo e da equipe mineira. Teve tempo ainda para os abraços, como esse, com o técnico Felipe Luiz e com Bruno Henrique, parceria que rendeu muitos títulos para o Mengão. Saudades do que vivemos, né? Com a bola rolando, chances para os dois lados. Mas bola na rede, que é bom, nada. Com o resultado, o Flamengo se manteve na liderança. Já o Cruzeiro acabou ultrapassado pelo Palmeiras, mas segue na disputa pela ponta do Brasileirão. Em Fortaleza, reencontro entre dois grandes artilheiros argentinos. O técnico Crespo, do São Paulo, e o comandante do Fortaleza, Martim Palermo. No confronto, melhor para os comandados do Crespo, 2-0. E o fim de um jejum que já durava 5 anos. O tricolor segue vivo na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Quem também venceu foi o Vitória, 1-0 em casa para cima do Ceará. Apesar do resultado, os baianos seguem na zona de rebaixamento. Lívia, como brasileiros que amamos futebol, a gente fica naquela contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 10 meses, mas já tem bola oficial. O que você achou, hein? É o famoso depois de amanhã, né, Exato. Thaís? Chega rapidinho, é linda. Pelo menos eu gostei muito, eu quero a sua opinião. O nome da bola? Trionda, em referência aos 3 países sede da Copa e a Ola, aquela onda famosa das torcidas nos estádios. A bola homenageia as cores e símbolos conhecidos de Estados Unidos, México e Canadá. Para os americanos, uma estrela. Canadá, uma folha de bordo e uma águia para o México. O design inclui ainda detalhes dourados, simbolizando o troféu da Copa do Mundo e o espírito de vitória. Agora, uma cena raríssima no jogo que aconteceu entre Roma e Lille pela Liga Europa. O ucraniano Dobivik perdeu 2 pênaltis. O primeiro voltou por invasão e o segundo porque o goleiro simplesmente se adiantou. Soulé bateu o terceiro, mas o que aconteceu? Também parou nas mãos do goleirão Ozer. Algo que não é muito comum de se acompanhar, viu? Mas feliz foi o goleiro. Sem dúvida. Um ótimo final Lívia. de semana, gente. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau. A polícia investiga se metanol que foi usado por falsificadores na limpeza de garrafas é a origem de contaminações que foram registradas no país. Já são 113 casos, 12 mortes, a maioria ainda sem investigação. Mais uma vítima morreu hoje em São Paulo.
Foi neste bar na Moca, bairro tradicional da Zona Leste de São Paulo, que Marcos Antônio Jorge Júnior consumiu doses de vodka no fim de semana passado. Ele estava internado e morreu nesta sexta-feira. O estabelecimento que vendeu a bebida é o mesmo onde Ricardo Lopes Mira bebeu vodka batizada, possivelmente com metanol. Ele foi internado e morreu no dia 16 de setembro. Foi a primeira morte registrada na capital paulista. O dono do bar aceitou falar com a nossa equipe. Chiquinho, como é conhecido, diz que comprou o lote de bebida do mesmo fornecedor com quem trabalha há 2 anos. E quem indicou esse fornecedor foi o próprio Ricardo. O Ricardo estava aqui, passou o Claudinei, que é amigo do Ricardo, que é distribuidor de bebida. Ele falou para mim, eu compro há 2 anos com o Claudinei. A gente frequentava a casa de um, de outro. Fizemos vários churrascos na casa do Ricardo, entendeu? Já frequentou a minha casa. O proprietário admite que comprava vodka e cachaça sem nota fiscal. O valor era o valor de mercado, só que ele me entregava aqui. Nunca pagava mais barato, era o mesmo preço. E nota fiscal, ele apresentava só o boleto que ele comprava da distribuidora. E eu achava que não tinha problema nenhum e não pedia nota, né? Ele mostrava só o boleto de compra. O bar segue interditado. Uma das linhas de investigação da Polícia Civil de São Paulo é de que o metanol tenha sido usado pelos fraudadores na limpeza de garrafas de uísque, vodka e gin falsificados. E que a contaminação pode ter sido causada pelos resíduos do produto tóxico. A suspeita surgiu depois que os investigadores chegaram a fábricas clandestinas que forneceram bebida adulterada a distribuidoras. Outras hipóteses também são investigadas. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 113 casos de intoxicação por metanol entre suspeitos e confirmados. 101 em São Paulo, sendo 9 mortes. 6 casos em Pernambuco, com 1 morte. Um caso no Distrito Federal. Uma suspeita notificada hoje pelo Paraná. 1 morte foi registrada no Mato Grosso do Sul. Na Bahia, 2 casos são investigados, entre eles 1 morte. Na zona norte de São Paulo, policiais civis prenderam um dos principais fornecedores de materiais para a falsificação de bebidas. Em 2 imóveis, os agentes encontraram centenas de garrafas, além de tampas, rótulos, caixas e até selos de autenticação falsificados. O material vai para a análise da perícia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai fazer uma compra de emergência do medicamento que funciona como um antídoto contra a intoxicação por metanol. O remédio não é fabricado aqui no Brasil e as doses devem chegar na semana que vem. O homem de 56 anos é suspeito de falsificação de bebidas alcoólicas. Na casa dele, a polícia encontrou mais de 150 garrafas, selos de lacres e tampas. Ele estaria vendendo os produtos para distribuidoras e supermercados locais. Uma perícia vai ser feita para identificar com qual substância ele fraudava as bebidas. Autoridades sanitárias vistoriaram bares e distribuidoras. A ação ocorreu após o primeiro caso de suspeita por intoxicação de metanol no Distrito Federal, o do rapper Hungria. Ele está internado desde quinta-feira. O cantor está sendo submetido a sessões de hemodiálise. A expectativa é que ele receba alta hospitalar durante o fim de semana. Todo cuidado é pouco, a gente não sabe o quanto de substância adulterada ele ingeriu, mas o quadro está evoluindo por uma melhora bastante significativa. Hungria fez shows no final de semana em São Paulo, inclusive em São Bernardo do Campo, onde consumiu bebida alcoólica. Lá foram registrados os primeiros casos de intoxicação no país. Pode ter sido em São Paulo? Pode, uma vez que o uso do metanol com o etanol aumenta o tempo para ele começar a apresentar sintomas. Então, pode ser que demore até 72 horas para ele começar a apresentar sintomas. Na quarta, no Distrito Federal, ele comprou bebidas em uma distribuidora e também em um supermercado. Os locais foram vistoriados e interditados. Hungria deu entrada no hospital com dor de cabeça, náuseas, visão turva e acidose metabólica, sintomas relacionados à intoxicação por metanol.
A possibilidade de falso negativo no exame está sendo investigada pelas autoridades. O exame, apesar de tudo, ele tem uma sensibilidade ali que algumas vezes pode não necessariamente vir negativo, mas as investigações policiais detectar que foi detectado a presença do metanol na bebida, etc. e tal. Então a gente espera que seja positivo, porque a clínica é muito forte, mas existe uma chance de falso negativo também. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária acionou autoridades reguladoras internacionais em busca do antídoto para a intoxicação por metanol. O Fomepizol não está disponível no mercado brasileiro. A expectativa é que as primeiras doses cheguem ao Brasil na semana que vem. As maiores agências do mundo com estoque disponível do remédio já foram procuradas. O Fomepizol bloqueia a formação do ácido no corpo. Na falta dele, os hospitais brasileiros usam etanol farmacêutico. O Ministério da Saúde também vai adquirir 150 mil ampolas desse medicamento para distribuir aos hospitais. Esse tratamento, segundo especialistas, é mais complexo e tem ação mais demorada. Já sinalizaram para o Ministério da Saúde que tem disposição de aceitar a proposta de compra por parte do Ministério da Saúde para a gente ter também aqui no Brasil um outro estoque estratégico de um outro antídoto que pode ser utilizado em casos onde os especialistas solicitem essa utilização. As autoridades de saúde, elas têm certeza de que o número de casos de intoxicação por metanol no mundo é muito maior do que o registrado. Porque sem atenção e sem exame certo, dá para confundir o envenenamento com uma embriaguez pesada. Então tem esse desafio médico. Além do desafio médico, tem o desafio policial. Porque a bebida adulterada é produzida num monte de muquifo, lugar difícil de achar e pequeno, que acaba rendendo apreensão pequena também. Você vê o último ano, a polícia recolheu 185 mil garrafas falsificadas. Parece muito, mas é nada para o Brasil, que consome quase 400 milhões de garrafas de destilados por ano. Então, ficar caçando fabriqueta é tipo enxugar gelo. A solução passa pelo comerciante, que tem que se abastecer só em distribuidora formal. E aí, a polícia e a vigilância sanitária têm que agir pesado. Daqui a pouco, o bandido invade santuário católico no Paraná, rouba peças do altar e leva até as hóstias. No Maranhão, mais de 100 passageiros passam 12 horas presos em balsa que encalhou durante a travessia entre São Luís e Alcântara. Os detalhes, já. Busca por uma morte digna ou crime contra a vida. Na reportagem especial do Jornal da Band, você vai saber o que dizem as leis do Brasil e também em outros países sobre um assunto cada vez mais discutido no mundo, a eutanásia e o suicídio assistido. Eu, por conta da vasculite do sistema nervoso central, eu fiquei com uma sequela de desequilíbrio. Assim que eu percebi, peguei e saí com a bengala. Tudo que eu uso, andadora, bengala, é um lugar para mim de independência. Me ajuda a fazer o que eu quero. E Bruna quer muita coisa. Quer sapatear, quer tocar bateria, viajar para Nova York. Acima de tudo, ela quer viver. E viver só se for com esse entusiasmo contagiante que ela tem. Mas, ao mesmo tempo, depois de muitas cirurgias e problemas nascidos de uma deficiência imunológica genética, Bruna tem consciência de que sua vida pode não ser tão longa como ela gostaria. Às vezes eu brinco assim, eu falo assim, gente, se tem uma coisa que vão falar pra mim depois que eu morrer, essa descansou. Porque eu já passei por muita coisa. E justamente por ter passado por tanta coisa, a Bruna resolveu que só quer viver se for com essa alegria que ela nos mostra agora. Por isso, juntou-se ao grupo Eu Decido, querendo que a morte assistida seja legalizada no Brasil. Eu hoje não estou nesse lugar, de que eu estou num ponto de insuportável, a vida. Mas pode ser que um dia eu chegue. E se eu chegar nisso, eu quero ter esse direito. 16 países, incluindo quase todos na Europa Ocidental, permitem alguma forma de morte assistida. Aqui na França, o debate sobre o direito ao fim da vida dura quase 50 anos. Os deputados já aprovaram a lei que autoriza a eutanásia em casos de doença grave ou incurável, com sofrimento físico ou psicológico intolerável. O texto será tema de debate no Senado em outubro. Aqui nos Estados Unidos, a eutanásia não é permitida. O que existe em 11 dos 50 estados é o suicídio assistido
assistido. E as regras variam bastante de acordo com a legislação de cada local. Um tema que continua a dividir a sociedade americana, levantando questões éticas, religiosas e legais. Por se tratar de um dos maiores tabus da humanidade, aquilo que Freud dizia que era um acontecimento inconcebível para nossa mente, a discussão sobre a morte é sempre nervosa. No mundo inteiro, a gente tem exemplos de países que demoraram 40 anos nessa discussão, que demoraram 20 anos nessa discussão. Então, o que a gente precisa fazer, não adianta chegar com o pé na porta. A gente precisa conversar com a sociedade, mostrar para a sociedade, e uma coisa que eu acho que é muito importante, nos últimos 10 anos o número de brasileiros que se inscreveram nas organizações suíças de suicídio assistido tem aumentado. Mas ao mesmo tempo em que aumentam os defensores da eutanásia aqui no Brasil, vem ganhando força um movimento que corre em paralelo em defesa dos cuidados paliativos, querendo tornar a medicina mais humana quando a vida se aproxima do fim. Uma hora a gente morre. Todo mundo. Eu, você, um dia nós vamos morrer. Até lá, como que a gente vai viver? É isso que é o cuidado paliativo. É a gente olhar essa vida, esse período de vida, até o momento final, até o momento da despedida. Uma das coisas que a gente preconiza, desde que seja também o desejo do paciente e desde que exista capacidade técnica para isso acontecer, é que esse paciente tenha o seu final de vida num lugar que seja o melhor para ele, que pode ser a casa. Aqui nesse congresso em São Paulo tem mais de 800 profissionais de todo o Brasil, incluindo médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas, todos com o mesmo objetivo: tornar os cuidados paliativos, que são tão valiosos, acessíveis a todos os brasileiros e não apenas a quem tem dinheiro para pagar. O objetivo é provocar uma mudança radical, com impacto principalmente nos pacientes atendidos pelo SUS. Mas o caminho é longo. Estima-se que para atender o Brasil seriam necessárias ao menos 1.300 equipes especializadas em cuidados paliativos. E até agora só 14 foram habilitadas a trabalhar. Mesmo podendo pagar por um plano de saúde particular, a Bruna decidiu deixar um testamento vital. É um documento com valor legal em que ela dá poderes a algumas pessoas próximas para dizerem aos médicos qual é, afinal, o seu último desejo. Se eu chegar num ponto onde eu vou estar severamente doente, e no meu caso, depois de tudo que eu passei, para mim chega. Mas, como a gente já sabe, a Bruna quer muito viver. Pois é, enquanto seu corpo permitir, ela quer aproveitar a vida da melhor maneira possível. Por enquanto não, por enquanto eu tô aí. Tem uma brincadeira que nem o coelhinho da pilha, né, da propaganda, que você vai. Eu acho que eu sou esse coelhinho. Eu vou indo. O presidente Lula esteve hoje no Paraná visitando obras para a Conferência do Clima da ONU. O presidente minimizou as críticas de que o evento vai ser esvaziado pela falta de estrutura na região. Segundo ele, o preconceito foi vencido e a COP30 está garantida. Lula, acompanhado da primeira-dama Janja, também rezou na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Segundo o presidente, foi um agradecimento, já que na noite anterior, na noite de ontem, o presidente, aliás, o avião que levaria a comitiva para a ilha de Marajó, teve um problema no motor antes da decolagem. De acordo com o Planalto, o trajeto seria feito num C-105 Amazonas da FAB, modelo que não faz parte da frota presidencial, mas era adequado às condições de pista do destino. Segundo a Força Aérea, passageiros e tripulantes desceram em segurança e a viagem seguiu num avião reserva. No ano passado, o avião que levava a comitiva presidencial teve problemas na volta de uma viagem ao México. No final, Lula e equipe ficaram 5 horas voando em círculos para poder queimar combustível e fazer o pouso em segurança. Limite aos supersalários, fim das férias de mais de 30 dias e restrições ao home office. A discussão da reforma que cria regras para os servidores públicos ganhou força no Congresso. O presidente da Câmara quer votar a proposta até o mês que vem. Penduricalhos milionários e folgas por excesso de trabalho.
A reforma administrativa promete acabar não só com parte dos privilégios de juízes e promotores, mas cria novas regras para os servidores públicos em todo o país. De acordo com o texto, a estabilidade no cargo passa a depender do desempenho. Eles vão ter que passar por avaliações periódicas e podem ser demitidos se não atingirem as metas. A progressão na carreira e o pagamento de bônus também estão ligados ao resultado. O relator do projeto, o deputado Pedro Paulo, antecipou as mudanças aqui na Band no programa Canal Livre, que foi ao ar no domingo. Vai ter em lei, vai ser obrigado a cada política pública a ser criada, tem que ter um indicador, tem que ter uma meta para ser perseguida. Toda essa mudança que nós estamos fazendo com a avaliação de desempenho, bônus de resultado, ataca também, Mitra, essa questão da produtividade. A proposta também acaba com a aposentadoria compulsória, que é a punição máxima para um juiz que cometa uma falta grave. Hoje ele fica em casa, sem trabalhar, recebendo um salário proporcional ao tempo de serviço. De acordo com o texto, magistrados e procuradores poderão ser demitidos como qualquer outro trabalhador. A reforma também prevê o fim das férias de mais de 30 dias e cria novas regras para o home office. O servidor público pode trabalhar remotamente só um dia por semana e não pode ter mais de 20% dos servidores de uma mesma área em trabalho remoto. O texto ainda limita em até 20% os chamados penduricalhos, que engordam os salários de juízes e promotores acima do teto constitucional. A proposta também elimina privilégios como licenças-prêmio e adicionais automáticos por tempo de serviço. Tem que acabar com os supersalários, porque você tem 1% dos funcionários públicos no Brasil queimando o filme de 99% das pessoas que trabalham por todas nós, pelo serviço público. Então, supersalários é contra a Constituição, está errado, tem que ser resolvido. O presidente da Câmara, Hugo Mota, quer votar a proposta em até um mês. Bom, do mundo do governo, do Estado para o mundo privado, produção da indústria brasileira que aumentou em agosto, diz o IBGE. Assunto para ela, Juliana Rosa, que está aqui com a gente. Foi um bom resultado, né, Juliana? Foi, surpreendeu, Eneg. Boa noite para você. Boa noite para a Thaís, para você também. Surpreendeu, sim, a produção da indústria brasileira. Cresceu acima do previsto, 0,8%, depois de 4 resultados ruins, ou em queda, ou ali perto do zero. Foi uma alta disseminada em agosto pelos setores da economia, mesmo com o impacto do tarifaço americano, que prejudicou algumas produções, como produtos de madeira, móveis. A fotografia do ano está mostrando que o desempenho da indústria está fraco. De janeiro até agosto, a produção da indústria cresceu menos de 1%, depois de uma alta de mais de 3% no ano passado. A indústria é o setor que sente primeiro o efeito dos juros altos, porque a indústria depende mais de crédito para vender. Tem muita coisa cara, eletrodoméstico, veículo, que as pessoas costumam parcelar. Já o setor de serviços, cabeleireiro, manicure, que tem valores menores, continua aquecido, com o menor desemprego aí da história, o que pode manter os juros altos, pelo menos até o fim do ano, para esfriar mais a economia, para reduzir a inflação. Vai esfriar mais a indústria, né? Mas isso aí. Obrigado, Juliana. Tchau, tchau. Valeu. E vem aí, a 5ª edição do prêmio Band News Marcas Mais Admiradas é o reconhecimento de empresas que conquistaram o coração e a mente dos brasileiros. E esse ano tem novidade, porque o público vai poder escolher a marca preferida. A cada edição, o prêmio Band News Marcas Mais Admiradas se consolida como um termômetro de reputação e sucesso, destacando marcas que são verdadeiras referências nos mais variados setores. A premiação reconhece as que conquistaram o respeito e a preferência dos consumidores ao longo do ano. A votação para a escolha dos vencedores este ano será realizada em 2 fases. Na primeira, uma ampla pesquisa realizada com consumidores de todas as regiões do país define 3 finalistas em cada uma das 20 categorias. E a novidade para 2025 é a possibilidade da votação popular. Você que está em casa acompanhando a gente, no trabalho, até mesmo estudando, tem acesso à rede, a uma tela de computador, é só entrar no site Prêmio Band News, marcasmaisadmiradas.com, obviamente vai abrir uma tela e tem aqui o ícone votação, bem visível. Você clica nele, já vai te direcionar direto para onde ficam as subcategorias e as marcas. E o resultado, claro, dessa votação você acompanha no próximo dia 21 de outubro nos estúdios da Band.
Além da premiação, o evento abre espaço para a troca de ideias. Empresários, comunicadores e especialistas vão discutir tendências de consumo, diversidade e a importância da transparência nas relações com o público. A gente fala agora sobre o cerco aos imigrantes ilegais lá nos Estados Unidos. O número de deportações de brasileiros bateu recorde este ano. A gente confere os dados aqui no nosso telão. Olha, de janeiro até outubro, o número foi esse aqui, em destaque em amarelo. 2.268 brasileiros foram deportados pelo governo Trump. O número é quase 40% maior do que o que foi registrado em todo o ano de 2024. O recorde anterior foi em 2021, quando os Estados Unidos, sob o comando de Joe Biden, deportou 2.100 brasileiros. O número deste ano deve subir ainda mais. Até 31 de dezembro, pelo menos 12 voos brasileiros deportados devem pousar aqui no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Lá nos Estados Unidos, o clima entre os imigrantes não poderia ser diferente, é de terror, como mostra o correspondente Eduardo Barão. Vídeos alertando a presença de agentes de imigração pipocam a todo momento em grupos de imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos. Aí, ó, na minha frente agora aqui, ó. Falei que tava pegando algum lugar. Cuidado, não sai de carro hoje não. Foi a alternativa encontrada por dezenas de milhares de pessoas depois da ampliação das operações do ICE. Muitas vezes, carros sem identificação circulam nas comunidades, onde vivem muitos estrangeiros, entre eles brasileiros, à espera de alguma pessoa na rua. O clima é de terror. Se não precisar sair do condomínio hoje, gente, eu, como conselho, eu aconselho não sair. Se não for necessidade, não saia. E não tem hora para as fiscalizações do ICE. Um homem flagrou uma viatura parada perto da casa onde mora, no meio da noite. Olha a hora que é. Essa desgraça tá vigiando a gente, ó. Que cá ali, ó. Esse outro flagrou o momento em que um policial invade uma casa pela janela, atrás de um suspeito. Com autoridade de quem? Quem que é isso, velho? Não existe. Em seguida, 2 guardas perseguem um homem pela vizinhança. E o cerco contra imigrantes pode ganhar um novo fôlego em breve. Por 6-3, a Suprema Corte liberou o governo federal a deter pessoas com base apenas em sua raça ou idioma. Na prática, os agentes poderão abordar de forma aleatória na rua pessoas que estiverem falando em espanhol ou português. E até mesmo inglês sem fluência, típico de pessoas que não nasceram aqui. Com a paralisação do governo americano, que não teve o orçamento aprovado no Congresso, houve uma redução das blitz, que agora estão concentradas na região de Chicago. Mas essa pausa não deve ser longa e milhares de novos agentes estão em fase de contratação. Para acelerar o processo, o governo está oferecendo bônus de até $50 mil e perdão de dívidas como financiamentos estudantis. Entre outubro de 2024 e junho desse ano, mais de 220 mil imigrantes em situação irregular foram presos, superlotando os centros de detenção. Um brasileiro capturado recentemente registrou a cela onde estava, com os detidos amontoados no local. No momento está assim. Dados do governo mostram que 65% dos imigrantes presos não têm ficha criminal. Já entre os que tinham algum tipo de condenação, a maioria estava ligada a crimes não violentos, como infrações de trânsito e violações de normas migratórias. E a seguir, mais de 700 mil pessoas vão fazer Enem dos concursos neste domingo. Prova vai ter reforço na segurança contra fraudes. Incêndio grande e explosões atingem uma das maiores refinarias de petróleo dos Estados Unidos. E pela primeira vez na história, Igreja Anglicana será liderada por uma mulher. Em pronunciamento após a resposta do Hamas, Donald Trump agradece o apoio de países árabes e diz que a paz no Oriente Médio está muito próxima. O Jornal da Band faz uma pausa e volta em instantes. Não sai daí! Potência em cada movimento. Um espetáculo de cores sem igual. A emoção do estádio na sua casa.
Sinta a evolução da Fast Smart TV Philco. Uma experiência imersiva que vira o jogo. Imagem campeã só podia ser Philco. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Qual o plano agora? Pelo seu perfil de investidor, dá pra mudar a estratégia. O cenário tá favorável. Mas eu não quero acelerar agora e derrapar lá na frente. Então vamos diversificar seus investimentos e focar no longo prazo. Já te mando no app, ok? Fechado. O que ele tá falando? Invista com Santander Select. Assessoria personalizada com recomendações ideais de investimentos. Começa em você. Começa agora. Santander Select. Philco, tem coisas que só Philco faz pra você. A paixão por velocidade tá aqui. As disputas, os pilotos e a análise completa do automobilismo mundial. Na madrugada de quarta para quinta, Fórmula Band. Neste sábado, 8h30 da noite. Um programa que é repleto de realização de sonhos e agora vai cuidar de todos. Histórias emocionantes e reais. Gente, eu já passei por cada situação, Félix, você não tem noção. A gente já morou em cada buraco. Renato Ambrósio roda o país para transformar a vida dos brasileiros. Se eu fosse um gênio, se eu tivesse uma lâmpada e te desse 3 opções, que você pediria para mim hoje? Sabadão de Todos. Olá, para você que acompanha a nossa programação aqui no YouTube, este é o Band Placar, em um oferecimento BandBet. E a gente já começa a esquentar o Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Sábado, 6h30 da noite, tem Fluminense e Atlético Mineiro pela 27ª rodada. Bernardo Ramos, é o primeiro confronto entre Zubeldia e Jorge Sampaoli. 2 técnicos argentinos, mais ou menos com a mesma visão de futebol. Ambos são influenciados por Marcelo Bielsa, hoje técnico da seleção do Uruguai, que doutrinou vários treinadores mundo afora, né? E treinadores de muito sucesso, inclusive. Então existe essa corrente, são 2 bielcistas. O que isso implica? Uma marcação-pressão muito forte na saída de bola do adversário e times muito verticais. E é o que a gente deve ver no Maracanã, às 6h30 da tarde deste sábado, no jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro. Bom, são 2 equipes que decepcionaram no meio da semana, sim, na 26ª rodada. O Atlético Mineiro jogou na terça contra o Juventude, não saiu de um empate por 0-0, um jogo melancólico, aliás, na sua arena em Belo Horizonte. E no caso do Fluminense, via assegurando a vitória contra o Sport por 2-1, e aí tomou o gol no finalzinho, né? Sai da Ilha do Retiro com gosto amargo, afinal de contas, é mais time do que o Sport. E estava à frente no placar 2 vezes. Estava à frente do placar. E o Zubeldia está invicto no comando do Fluminense. 2 jogos, uma vitória sobre o Botafogo no fim de semana passado pelo Campeonato Brasileiro, 2-0 no Maracanã, e esse empate contra o Sport. E claro que a BandBet já tem o mercado do Campeonato Brasileiro para você neste final de semana. Você aponte sua câmera para o QR Code que está na tela e será direcionado mais uma vez para a capa do site da BandBet. Fluminense com uma ótima odd, hein? O jogo no Maracanã tá pagando 1,98. Tá boa. Então eu vou nesse Fluminense aqui, o empate pagando 3,15 e o Galo 4,25. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até a próxima. Confiança se conquista. E a gente trabalha todos os dias para levar informação para você, com transparência, compromisso e profundidade. O resultado está na boca do povo, em todo o Brasil. Eu gosto de saber o que está acontecendo aí no mundão. É a verdade do Brasil todo. Eu gosto de estar bem informada, né? Para mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com um jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. O debate dos assuntos mais importantes na visão de convidados especiais. Todo domingo, 00:30, Canal Livre. Beleza, velocidade e muita emoção. Na categoria mais charmosa do Brasil, Porsche Cup, na Band. Sábado, os esportes e as tribos se encontram aqui. Band Esporte Clube. Quase 800 mil pessoas estão inscritas no concurso nacional unificado, o chamado Enem
dos concursos, que vai ser nesse domingo, com 3.600 vagas para diferentes áreas do funcionalismo federal. Faz mais de 10 anos que a Viviane participa de concursos públicos. No ano passado, ela fez o CNU e ficou bem perto da nota de corte. Nesse ano, busca uma vaga como analista técnica de justiça. Por mais que eu seja concurseira já há décadas, mais de uma década, sempre, cada prova é uma prova, é única. Então o coração acelera mesmo. Mais de 760 mil candidatos estão inscritos no Concurso Nacional Unificado, também conhecido como Enem dos concursos. As provas serão nesse domingo em 228 cidades brasileiras. Para alguns cargos, também haverá uma segunda fase, marcada para o dia 7 de dezembro. São mais de 3.600 vagas para 32 órgãos da administração pública federal. E nesse ano, 11 mil agentes estarão envolvidos no esquema de segurança das provas. A operação envolve as forças de segurança dos 26 estados e do Distrito Federal, além dos órgãos federais, como a Polícia Rodoviária e a Polícia Federal. A recomendação para os candidatos é conferir com antecedência os locais de prova e se programar para chegar a tempo. As provas serão aplicadas a partir da 1 da tarde de domingo. Até lá, dá tempo para revisar conteúdos. Língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidade, sobretudo as questões mais sociais ligadas à atualidade. Sim, vale muito a pena estudar nesse momento, porque o cérebro está ávido, né? Aquela adrenalina correndo para poder manter a atenção. Então, tudo que for estudado vai ser mantido para o momento da prova, que está muito próximo. Então, aquela memória de curto prazo vai estar ativa. Um grande incêndio atingiu a segunda maior refinaria da Califórnia. Várias explosões ocorreram. Segundo a empresa, o fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. A refinaria fornece 40% do combustível de aviação consumido no sul da Califórnia. Pela primeira vez na história, a igreja anglicana vai ser comandada por uma mulher. Bispa de Londres, Sarah Mullally, foi nomeada arcebispa de Canterbury, o posto máximo da chefia e liderança espiritual dos anglicanos. A nomeação foi aprovada pelo rei Charles, líder supremo da igreja anglicana, que em 2014 passou a permitir a ordenação de mulheres como bispas. Mullally tem 63 anos, mãe de 2 filhos. O antecessor dela renunciou no final de 2024, depois de décadas de omissão em meio a escândalos de pedofilia na igreja. A montadora Toyota anunciou a retomada gradual da produção de veículos no Brasil a partir de novembro. As fábricas de Indaiatuba e Sorocaba, no interior paulista, estão paradas há 11 dias depois que a unidade de Porto Feliz foi destruída por um vendaval. No local são produzidos motores que, segundo a montadora, agora são importados do Japão. Não há previsão de reabertura da unidade afetada. O líder do campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri, foi o mais rápido num dia marcado por acidentes nos treinos livres para o Grande Prêmio de Singapura. Os muros de Singapura já fizeram suas vítimas nos primeiros treinos livres. Foram 2 bandeiras vermelhas e um festival de escapadas. Gabriel Bortoleto também enfrentou dificuldades e saiu da pista. Terminou a sexta-feira com o 15º tempo. Uma pista de rua como a de Singapura também pode gerar surpresas, como Isaac Hadjar, segundo colocado, à frente do tetracampeão Max Verstappen. Ou também o bicampeão Fernando Alonso, que liderou o primeiro treino e completou o dia em 4º. Na frente, não houve surpresa. O líder do Mundial, Oscar Piastri, foi o mais rápido. Aqui a classificação é uma parte importante do fim de semana. É uma parte importante em todos os lugares. E acho que especialmente aqui é a mais importante. É melhor se classificar mais para frente e lidar com o desconhecido. O vice-líder Lando Norris levou uma fechada de Charles Leclerc dentro dos boxes e acabou só em 5º. Em Singapura, o perigo vem de onde menos se espera. A Casa Branca divulgou agora há pouco um pronunciamento do presidente Donald Trump depois da resposta do Hamas sobre o plano de paz para Gaza. Trump agradeceu o apoio de países árabes que atuaram como mediadores. Afirmou que alguns reféns israelenses não voltarão vivos para casa, mas ressaltou que, apesar da resposta parcial do Hamas aceitando libertar os reféns, marca um dia muito especial na busca da paz no Oriente Médio e que isso está próximo de acontecer. Mais cedo, o
grupo que controla a faixa de Gaza disse que aceita libertar os reféns e discutir termos de plano de paz para Gaza, mas pediu concessões e mais negociações. Logo depois, Donald Trump pediu que Israel interrompesse os bombardeios imediatamente para que resgates aconteçam com rapidez e segurança. O Hamas afirma que o futuro da região deve ser decidido pelos palestinos. O grupo também quer a saída imediata das tropas israelenses, enquanto o plano de Trump projeta uma retirada em fases e com brechas para que isso se arraste por bastante tempo. A seguir, mais de 100 passageiros passam 12 horas presos em balsa que encalhou em banco de areia e pedras durante travessia no Maranhão. Mansões são varridas pelo mar nos Estados Unidos após passagem de 2 furacões na Carolina do Norte. E saiu a pena do rapper Sean Combs, condenado por crimes sexuais nos Estados Unidos, 4 anos e 2 meses de prisão. Daqui a pouco você vê aqui no seu Jornal da Band. Nós estamos juntos na denúncia. Perdeu, já era. Na indignação. Muito lotado, pra você ver. Pô, a fatalidade é os cambal. Na busca por solução. Helicóptero Band pra te atender da melhor forma possível. Pra defender você. Com firmeza, sensibilidade e o tato que o povo merece. Você é especial pra todos nós. Você fica ligado em tudo aqui, é tanta coisa acontecendo. Mãos dadas, vamos juntos. Aqui a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. De segunda a sábado, às 4 da tarde. A gente está junto. Brasil, gente. Você pode contar. Eu te amo. Eu te amo, entende? Eu te amo. Gabriela! Ela não fez nada! E a senhorita Gabriela Soares são os responsáveis por este crime. Eu espero que sobre eles caia todo o peso da justiça. Eu vou ter um filho! Quem é o pai desse menino, Júlia? O Back de sábado tá como? Cheio de informações do mundo do esporte. Tem estreia de série na área. É hora de desbravar a única cordilheira do Brasil, a do Espinhaço. A nova fase de uma musa. Kelly Ki e o marido fundaram o Kiala FC para revelar jogadores de futebol angolanos. E as viradas na Fórmula 1. Sábado, 11h15 da manhã, Band Esporte Clube. Chegou a hora da verdade. Vai ser o dia mais emocionante de todos. Na grande final, tudo pode acontecer. O nível de exigência vai ser o maior de todos, né? Estejam preparados para essa pressão. E a tensão aumenta. Eu vou sair na frente. É muito trabalho. Acho que eu tô todo perdido. Você se ligou que é a final, né, cara? Neste sábado, meio-dia. Volta pra baia que o tempo tá passando. Final do Mestre do Drywall Placo na Band. Nesta terça, tem um clássico no MasterChef. É o terror da maioria dos competidores aqui. Torre de bombom, né? São 5 mil bombons no total. 5 mil bombons. Meu Deus. Preparado? Para chegar ao topo, é preciso correr. Amigo, eu tava pegando, você não meteu a mão. É nosso, amor. Você quer pegar? Você quer? Nervosismo nas alturas. Tá balançando muito, John. Tá vai cair a árvore. Vai cair, John. Confesso que eu tô sofrendo aqui por vocês, né? Qual é o sabor da vitória? Pimentão? Morango, pimentão e pimenta. Pode ser uma surpresa muito boa. Você experimentou? Na prova de eliminação, surpresa. Doce e salgado literalmente dão as mãos. Nesta terça, 10h20 da noite. Menos é mais. Será que não foi menos demais agora? MasterChef Confeitaria, na Band. Eu tô aqui esbaforido. Uma aventura arrepiante com Christian Dimitrios. Neste planeta incrível, eu vou ficar cara a cara com esse dinossauro.
Será que vou sair ileso? E um rolê com Taíde na Oktoberfest. Olha, tô aprendendo, hein? Nesta quinta, 10h45. Tamo pulando que nem pipoca! Vamos brindar a isso. Melhor da noite. A paixão por velocidade tá aqui. As disputas, os pilotos e a análise completa do automobilismo mundial. Na madrugada de quarta para quinta, Fórmula Band. Na agenda das últimas horas do dia, um espaço dedicado à informação. Os fatos mais importantes no Brasil e no mundo, você acompanha de segunda a sexta no Jornal da Noite. Há mais de 40 anos, um programa foi criado para contar as histórias que o esporte escreve. A gente deve muito ao show do esporte. Explodiu o voleibol. O show do esporte representou muito para a nossa geração. Ele que apresentou o basquete. Campeão do mundo! Você aparecer no show do esporte significa que você fez alguma coisa de bom. E todo domingo, a gente conta novas histórias para você criar novas lembranças. Show do Esporte. No Maranhão, uma balsa com 130 passageiros encalhou num banco de areia e pedra de madrugada durante a travessia entre as cidades de São Luís e Alcântara. A operação de desencalhe só aconteceu 12 horas depois. 2 rebocadores foram usados e precisaram esperar a maré subir para puxar a balsa, que estava lotada de carros e motos. Felizmente, ninguém se feriu. E um ladrão invadiu um santuário católico em Garapuava, no Paraná. As imagens mostram o bandido de capa amarela arrombando a porta da capela. Na imagem interna, a gente vai ver que dá para observar esse homem encapuzado vasculhando o local. Ele usa uma cadeira para virar a câmera. Cerca de 10 minutos depois, foge levando vários objetos da igreja, incluindo uma peça onde as hóstias estavam guardadas. Militares americanos fizeram um novo ataque a uma embarcação no Mar do Caribe, próximo à costa da Venezuela. 4 pessoas morreram. O presidente Donald Trump disse que o barco estava a caminho dos Estados Unidos carregado de drogas. A Venezuela ainda não se pronunciou. Já o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, chamou o ataque de assassinato de jovens caribenhos pobres. Um tribunal de Nova York anunciou hoje a pena do rapper Sean Diddy Combs, 4 anos e 2 meses de prisão, além de multa de R$500 mil. Diddy foi condenado por transportar mulheres para fins de prostituição. Ele já tinha sido absolvido de crimes mais graves, como tráfico sexual. Como está preso desde o ano passado, o rapper deve ficar mais 3 anos na cadeia. A promotoria pedia pelo menos 11 anos de prisão. Pelo menos 8 casas foram varridas pelo mar na costa da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. As grandes ondas ocorrem por causa dos furacões Imelda e Humberto e devem durar mais alguns dias. As construções que colapsaram estavam desocupadas. A região é sempre vítima da força dos furacões. Já são dezenas de casas destruídas nos últimos anos. Obrigada pela sua companhia. Outras notícias logo mais no Jornal da Noite. O Jornal da Band volta amanhã. Você fica agora com a novela Cruel Istambul. Boa noite e amanhã tem mais. O melhor da tarde está de cara nova. Ou melhor, caras novas. Alguém toma a decisão na hora de preparar. Vocês não acham? Sei lá. Aconteceu comigo. Notícias dos famosos que só eu posso te contar. Mais gente, mais conexão, mais conversa. Tudo isso você confere no Band Play. Baixe o streaming da Band, é de graça. Eu apoiarei o meu neto até eu morrer. Que bom. Ei, vovó. A senhora estava dizendo que o bebê talvez fosse mentira? Veja, veja, é o seu neto. Mande um tchauzinho, faça alguma coisa. Pode prosseguir. Você
Você disse que ela também é mãe. Veja só essa mãe, ela nem quis olhar para o bebê. Não, minha neta, eu tenho medo